Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Está lendo com vocês aqui em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, número de capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Vamos ver o versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande naquela terra. Aqui neste capítulo que nós acabamos de ler, é quando Deus ele faz uma promessa a Abrão, que ele iria ser pai de uma grande nação, que Deus iria multiplicar grandissimamente a sua geração, a sua descendência. E quando Deus ele fez a promessa a Abrão, Abrão não tomou posse da promessa da noite para o dia. Ele teve que passar por um processo até ele receber essa promessa, que está lá escrito no capítulo 21, que nasce o seu primeiro filho, Isaque, já com a idade avançada. E Abrão, ele demorou 25 anos para receber a promessa que Deus havia feito na vida dele. E essa promessa foi que nós acabamos de ler no capítulo 12, que Deus ele pediu a Abrão para que ele saísse da tua terra e da tua parentela, da casa do pai dele, para a terra que Deus havia mostrado para ele, para a terra que Deus ia mostrar para ele. Então, Abrão, ele saiu da terra de Harã e ele chegou na terra de Canaã. Essa terra de Canaã era a terra que o povo de Israel, depois de ser liberto da escravidão do Egito, iria tomar posse dela. Mas só que naquela terra não era a terra que manava leite e mel, quando Deus ele prometeu a Abrão. Foi exatamente por causa disso que Deus mandou Abrão lá, para que Abrão cuidasse da terra, porque Abrão ele era rico, ele era um patriarca, não porque ele tinha muitos filhos, mas porque ele tinha muita posse, ele tinha muita fazenda, ele já havia conquistado muitos moços ali para estar te ajudando a cuidar dos bens materiais que ele havia. Então, para que a promessa de Deus se cumprisse também na vida do povo de Israel depois de ser liberto do Egito, era necessário que alguém cuidasse daquela terra. Era necessário que alguém fosse até lá e começasse a lavrar a terra para que a terra fosse uma leite que manava leite e mel para o povo de Israel depois de ser liberto do Egito e depois de atravessar o deserto. Então Abraão, o que ele fez? Ele obedeceu à voz de Deus naquele momento. Ele renunciou, tudo a sua parentela, levou com ele os bens que ele possuía, os moços, que ele havia conquistado para te ajudar a cuidar dos seus bens materiais. Mas só que quando ele chegou lá em Canaã, ele viu que a terra havia muita fome. O que ele fez? Ele desceu para a terra do Egito, que nós acabamos de ler. Isso se dá pelo fato
de que não adianta nós obedecermos à voz de Deus, nós renunciarmos ali a nossa vontade e no meio do caminho a gente querer fazer do nosso jeito. Foi isso que Abraão fez. Ele renunciou, ele obedeceu, mas no meio do caminho ele foi para o Egito. Não era para ele descer para o Egito, era para ele ficar na terra de Canaã, né? Então isso se dá pelo fato de que Abraão, até esse ponto dele ter chegado no Egito e ali ele ter mentido para o povo de que a sua esposa era sua irmã, se bem que na realidade, se nós formos olhar para a palavra de Deus, a esposa de Abraão, ela era meio irmã dele. Mas a partir do momento que ele se casou com ela, que era Sarai, já não era mais irmã. Era irmã, mas já não era mais naquele momento. Era esposa e ele mentiu. E quando o povo lá do Egito ficou sabendo que ele mentiu, alguém lá do Egito ficou sabendo que ele mentiu, ele foi expulso da terra. E o mesmo percurso que Abraão fez para desobedecer à voz de Deus, foi o mesmo percurso, quase o mesmo percurso que ele fez para voltar, para construir um altar de arrependimento e de restauração para o pedido de perdão pelo erro que ele havia cometido. Até então, até esse processo da promessa que Deus fez a Abraão, até ele retornar para o monte para poder fazer um sacrifício a Deus pelo erro que ele havia cometido, foi um processo, foi uma aprendizagem. Porque quando nós recebemos algo de Deus, quando você recebe ou quando Deus te promete algo, Deus ele não vai te dar de qualquer forma, porque ele está vendo que você não está preparado para receber aquilo. E quando Abraão saiu da sua terra, ele já era avançado de idade. E a promessa de Abraão era de ter um filho, para que através desse filho, a descendência dele aumentasse, para que a promessa continuasse a se cumprir, que ele iria ser pai de grandes multidões. E no capítulo 17, Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão, justamente porque ele iria ser pai de multidão, justamente porque já estava chegando o momento dele se tornar um pai de uma grande multidão. E também muda o nome da esposa dele para Sara. Antes Sara se chamava Sarai, mudou para Sara porque ela iria ser mãe de uma grande multidão. Essa era a promessa de Deus para a vida de Abraão. Então, até ele receber a promessa, ele teve que passar pelo processo. Isso nos mostra que Abraão, vamos falar Abraão, né? Ele, que já não é mais Abraão, né? Nos dias de hoje. Até na época antes dele receber a promessa, ele era Abraão, mas nos dias de hoje nós falamos Abraão justamente porque a promessa se cumpriu e Deus já havia mudado o nome dele. Então o que acontece? Para ele passar por vários e vários processos e até chegar 25 anos, que foi os anos que 25 anos assim, que se passou 25 anos, demorou 25 anos para que a promessa se cumpriu na vida dele. Ele já estava avançado de idade quando ele recebeu. Quando ele recebeu, ele já estava com 25 anos, não, ele já estava com 95 anos de idade. 75 anos de idade quando ele recebeu a promessa. Ele já era velho em idade, já deu para perceber que ele não podia ter filhos. Mas o que Abraão nos mostra que durante esses 25 anos antes de receber a promessa, ele nos deu um grande exemplo de oração. E também nos mostra que a oração é também um processo, que eu acabei de falar, né? A oração, ela é um processo. Porque antes de Abraão receber Isaac, ele errou muito, né? Ele errou muito, mas ele aprendeu com seus erros, com seus aprendizagens. Ele, por incrível que pareça, quando ele viu que a promessa de Deus estava demorando se cumprir na vida dele, ele se deitou com a sua escrava, que era Agar, né? Pensando que ele poderia dar uma ajudinha para Deus e a gente não precisa dar uma ajuda para Deus para ele cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte como os cristãos, mas
o filho da promessa ia ser com a sua esposa Sara, não com a sua escrava Agar. E ele se deitou com Agar, teve Ismael, e ali naquele momento ele desobedeceu. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, mas aqui Abraão nos dá um grande exemplo de que nós não precisamos dar o nosso jeitinho para querer ajudar a Deus. Nós não precisamos, de uma certa forma, mudar o jeito para que Deus mude a promessa de Deus nas nossas vidas. Então, o que acontece? Foi por causa desse motivo que Abraão, ele foi chamado de pai da fé, porque ele esperou a promessa de Deus. Por mais que ele errou em se deitar com Agar, Deus ali naquele momento, ele chamou a atenção de Abraão, né? Abraão, ele se arrependeu e ele entendeu que ele não precisava de dar ajuda para Deus, ele não precisava se deitar com Agar para que o filho da promessa nascesse. E ali Agar é expulsa da sua casa por Sara, e quando passa um tempo, Isaac, o filho da promessa, nasceu, que era o que Abraão estava precisando ali naquele instante. Por que Abraão ficou reconhecido como pai da fé? Justamente pelo motivo que ele tinha uma vida de oração. E quando nós temos uma vida de oração, nós temos também uma vida de arrependimento, de restauração, de renovo de Deus na nossa vida. Quando nós vamos ler a história de Abraão, nós vemos que em determinado tempo a sua fé, ela se abaixou ali um pouco, mas Deus, ele chega renovando a fé de Abraão e diz para ele: olha, Abraão, olha para as estrelas do céu, é assim que será a sua descendência, ou seja, será infinita, a sua descendência será infinita, você não terá fim a sua descendência, você será um pai de multidões. E naquele momento Deus traz o renovo e a restauração para a vida de Abraão, para que ele continue vivendo debaixo da promessa, para que ele continue também tendo ali uma vida de intimidade e de oração com Deus. E foi justamente porque ele foi chamado pai da fé, porque Abraão, ele foi o primeiro homem na face da terra a receber uma promessa, crer na promessa, esperar a promessa de Deus chegar na vida dele. E ele nos dá esse exemplo de paciência e longanimidade. Nossa, quase não sai. Longanimidade. Quase não sai. Ele nos dá um exemplo de longanimidade. Aí agora saiu, né? Ele nos dá esse exemplo de que ele foi paciente em esperar a promessa de Deus, por mais que ele falhou, por mais que ele errou, mas como ele tinha uma vida de comunhão com Deus, Deus, ele estava disposto a perdoar os erros e o pecado dele, né? Ele estava disposto, porque quando nós temos a vida de oração, nós temos o nosso coração quebrantado, nós temos o nosso coração contrito diante de Deus. E Deus, ele não despreza um coração quebrantado na presença dele. Deus, ele não despreza um coração contrito na presença dele. E Abraão, ele nos dá esse exemplo também, né, de paciência e longanimidade. E paciência significa qualidade de quem sabe esperar, a virtude que consiste em suportar dores e infortúnios com resignação. Já a longanimidade aponta para a prática da generosidade, da intrepidez, da capacidade de aguardar nobremente muito tempo sem perder a esperança. Ou seja, a paciência é quando nós temos ali a paciência de querer esperar algo, mas só que não é aquela paciência de, por exemplo, de você estar em determinado lugar e você vê que aquele lugar está demorando muito e a sua falta de paciência acaba e você vai embora. Não, é aquele tipo de paciência que ela gera a longanimidade na vida do ser humano. Ou seja, que junta essas duas palavras, que faz com que o ser humano ele suporta e tolera as adversidades, as perturbações em favor de alguém. Então, neste caso, que ele suportou em favor de Deus, porque a promessa era de Abraão,
mas ele estava ali naquele momento cumprindo um favor de Deus na vida dele. A partir do momento que nós vivemos debaixo de uma promessa, aquilo ali é um favor de Deus. Ou seja, não é que nós estamos fazendo um favor para Deus, não. É a misericórdia de Deus na nossa vida, né? É a benignidade de Deus na nossa vida também. E o amor de Deus. Então, Abraão, ele teve essas duas características nele, a paciência e a longanimidade, né? Que ele persistiu na promessa, ele persistiu naquilo que Deus havia dito para ele. Por mais que ele foi falho, ele se arrependeu, ele teve o coração quebrantado, ele teve o coração contrito. E Deus, ele renovava as promessas quando ele via que o arrependimento era sincero. Ele disse: Abraão, eu não esqueci de você, a promessa está aqui, a promessa vai se cumprir, mas ela vai se cumprir no meu tempo. E Abraão, ele também nos mostra isso, que o tempo de Deus na nossa vida não é o nosso tempo. Quando ele se deita ali com a sua escrava, ele viu que a promessa de Deus não era aquilo. Talvez ele sentiu no seu coração que aquilo que ele estava fazendo não era certo. Ele sentiu que a promessa não vinha de Agar, porque Agar não era a esposa dele. Então, naquele momento, ele teve essa característica de distinguir, né, o espera de Deus, o tempo de Deus. Que não adianta ele pegar alguém para querer que a promessa de Deus se cumpra mais rápido, sendo que não é aquele tempo de Deus. Então ele teve essa característica em querer esperar, né? E nós pegamos a vida de Abraão como exemplo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus se cumpre conforme a vontade de Deus. E durante esse processo, né, nós vamos aprender a ouvir o sim de Deus, nós vamos aprender a ouvir o não de Deus, porque quando Deus ele fala não, ou é porque ele está nos dando livramento em todos os sentidos. Livramento no sentido de nós não estarmos preparados para receber a promessa e nós não darmos conta de cuidar, de desfrutar. Porque quando a promessa de Deus chegou na vida de Abraão, que era Isaac, Deus ele fez um teste com Abraão. Abraão, ele já estava com a sua fé tão fervorosa em Deus, ele já estava com a sua confiança tão fervorosa em Deus por causa dos processos que ele teve antes da promessa, que quando Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, me dá teu filho, me dá a tua única promessa que eu fiz com você. Abraão, ele não interrogou a Deus, ele simplesmente pegou o seu filho para ir sacrificá-lo, porque Abraão naquele momento ele tinha a fé da seguinte forma: se Deus me deu e Deus pediu para me sacrificar, ele tem o poder de ressuscitar depois. Se Deus ele me deu, ele tem o poder de me dar outro depois, porque Abraão já estava com a idade tão avançada que ele não podia ter filho, nem ele, nem Sara. Mas os processos, os aprendizagens, as experiências que ele teve, fez com que ele tinha essa fé em Deus, de confiar, de que se ele pediu, ele poderia realizar isso, não interessa a idade, o tempo que se passou. Abraão já tinha essa fé de não duvidar mais do poder de Deus. Foi por isso que ele entregou. E aquilo ali foi um teste de fé que Deus fez a Abraão. Foi uma provação que Deus fez a Abraão. E Abraão, ele faz um teste. E ele disse assim para Abraão, Deus estava querendo dizer a Abraão: eu não quero o teu filho, eu queria a tua obediência, eu queria que você realmente provasse para o povo, para nós hoje em dia, o seu próprio sacrifício em querer obedecer a minha voz. Porque a partir do momento que nós ganhamos algo para Deus, nós temos que entregar a Ele. Abraão entendeu isso, foi Deus que me deu, então eu tenho que devolver a Ele aquilo que Ele me deu. Abraão, ele tinha essa fé, ele já tinha essa convicção de que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ele estava imaginando, daquilo que ele estava pensando. Então ele não tinha medo de entregar para Deus, porque ele já conhecia o poder de Deus. Então a importância de nós orarmos a Deus é porque nós passamos por processo de aprendizagem e de amadurecimento diante de Deus. É igual uma pessoa, por exemplo, que está formando para medicina. Eu não posso colocar uma pessoa no hospital, a população não pode colocar uma pessoa no hospital, sendo que ainda não passou por um processo para se tornar um médico.
A pessoa não está apta para aquilo, a pessoa não está preparada para aquilo. Então é necessário que a pessoa, ela passa por um processo, ela passa por uma determinada aprendizagem na sua vida. Então era isso que Deus estava querendo falar. E fala nos nossos dias de hoje: olha, Abraão, Abraão, talvez se Abraão tivesse vivo hoje, ele teria essa felicidade de que o seu próprio testemunho está alcançando almas e vidas em várias partes do mundo. Porque a história de Abraão impacta vidas até hoje. A história de Abraão, ela traz fé às pessoas que estão desesperançadas quanto às promessas de Deus na vida delas até hoje. Porque Abraão, ele nos deu esse exemplo, ele nos deu os testemunhos de fé por esperar 25 anos para a promessa se cumprir. A promessa foi feita aos 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade. Imagina, se passou 25 anos depois, Abraão foi ter um filho. Com 75 anos de idade, ele já não poderia ter filho mais. Quando Deus ele faz a promessa, nós ficamos empolgados, nós ficamos com felicidade, mas quando o tempo passa, quando as lutas vêm, porque Abraão, antes de receber a promessa, ele passou na mão do oleiro. Se nós formos olhar, Deus ele nem tinha, o povo de Israel nem tinha acontecido isso, nem tinha nascido ainda, o povo de Israel nem existia ainda. E lá em Jeremias 18, Deus ele fala do vaso de barro, né? Do oleiro, que tinha que fazer o vaso de barro de novo. E Abraão, ele passou por esse processo. Abraão passou por processo de transformação, de cura, de libertação, de erros que ele tinha. Ele foi liberto daquela mentira que ele mentiu, que eu acabei de dizer. A desobediência. Ele esperou sim, ele aprendeu a esperar o tempo de Deus. Então tudo isso foi um processo. E o que nos faz nós passarmos por esse processo é ter uma vida de oração diante de Deus. É ter uma vida de comunhão com Deus, né? E não só para receber uma promessa, que a maior promessa na vida do ser humano é a salvação. Então, para que nós recebemos a nossa salvação, é necessário que nós passamos também por um processo. A nossa vida com Deus é um processo. A nossa vida diante de Deus não vai deixar de ser um processo. Nós temos muito o que mudar, nós temos muito o que consertar ainda, né, para chegarmos até a perfeição, que será naquele último dia, que será no arrebatamento da igreja, quando Deus ele vir buscar a sua igreja. E para que nós alcançamos essa perfeição, que será no reino de Deus, nós temos que caminhar para a perfeição, que é os processos, as transformações, as renovações, essa restauração que Deus ele traz para a nossa vida. E se Abraão também ele não aprendesse a ter uma vida de oração, se Abraão não passasse por esse processo e não aprendesse o que era sim, o que era o não de Deus, aprender o tempo de Deus e a ser paciente e a ser longânimo, Abraão ele não iria, de uma certa forma, saber se proteger das más influências da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai nos dizer que Abraão, quando ele estava lá em Sodoma e Gomorra também, que ele foi um pouco para Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai nos dizer que ele estava na porta da tenda e apareceu ali 2 anjos. E quando apareceu ali 2 anjos, os anjos, Deus mandou um recado para Abraão, através dos anjos, que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado que eles estavam cometendo, por causa que o povo não estava mais obedecendo às disciplinas de Deus, e eles estavam cometendo os pecados horríveis, a homossexualidade, a sensualidade, né, exagerada, a violência e vários outros erros que tinha naquela cidade. Deus chegou com mau cheiro às naringas de Deus. E Deus ele anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra para Abraão. Se Abraão não tivesse passado por um processo, se Abraão não tivesse aprendido a ser longânimo e paciente, porque ele ainda não havia recebido a promessa que era Isaac, seu filho, mesmo assim, Abraão ele já tinha um amor, ele já tinha
a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ao ponto de naquele momento ele interrogar a Deus e dizer: Deus, matarás o Senhor justo com o ímpio? E se houver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor o matará? E Deus disse: se houver 50, não matarei Sodoma e Gomorra por causa dos justos, por amor dos justos que havia ali. E ali Abraão, ele, por medo ou por um pouquinho de falta de fé ainda, ele foi diminuindo o número de pessoas, o número de justos que ele poderia achar naquela cidade, né? Mas só que com o tempo que nós fomos ver, quem foi salvo lá naquela terra de Sodoma e Gomorra foi somente Abraão juntamente com sua família e Ló. Só que a esposa de Ló, ela desobedeceu a ordem de Deus quando Deus disse para ela que não era para ela olhar para trás. Ela olhou para trás e virou estátua de sal. Porque quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, eles não levaram nada, né? E talvez a esposa de Ló ficou preocupada com as coisas que ela havia deixado ali na cidade. E ela simplesmente olhou para trás por preocupação e virou estátua de sal. Isso se dá pelo motivo de quando Deus ele nos dá uma ordem, uma renúncia. Quando nós olhamos de sal, quando nós olhamos para trás, nós viramos estátua de sal. Ou seja, nós não saímos do lugar, nós ficamos estagnados naquele lugar, por causa que nós olhamos muito para as coisas passadas, por aquilo que aconteceu, ou por aquilo que Deus ele pediu para nós deixarmos para trás, porque aquilo irá trazer uma destruição, uma dor na nossa vida. E quando nós não obedecemos isso, nós ficamos só olhando para isso, por aquilo que Deus pediu para nós renunciar, nós não saímos do lugar. E nós viramos uma estátua de sal, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, por que Deus ele salvou Abraão? Porque por causa da oração. Porque a oração, ela nos protege das más influências desse mundo que nós vivemos. E nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra, que igual em certos livros, no livro de Mateus, capítulo 10, em outros livros da Bíblia, nos mostra que o mundo, do mesmo jeito que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele irá destruir o mundo quando ele voltar, né? Primeiro Jesus ele vai voltar para buscar a noiva de Cristo, aqueles que estão preparados para subir, e depois ele virá como juiz, julgando as nações, né? E como Abraão se protegeu daquela cidade, das más influências, justamente por causa da oração. Porque a oração, ela nos faz nos afastar do mal, ela nos faz nos afastar daquilo que o mundo tem para oferecer para nós, que mancha as nossas vestes de noiva diante de Deus, né? A oração, juntamente com a leitura da palavra do Senhor, que nos liberta e que nos cura, nos traz essa libertação de sermos libertos das coisas do mundo e vivermos para Cristo. E nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas têm deixado os valores morais de lado, né? A falta de desrespeito com as pessoas, estão emergindo práticas caracterizadas pelo individualismo, hedonismo, a desvalorização do ser humano, né? Nós estamos desvalorizando o ser humano por causa que o ser humano às vezes não tem dinheiro, ou porque às vezes ele não tem a cor da pele que nós gostaríamos que ele tivesse, sendo que a Bíblia fala que ele não faz distinção de pessoas. Se você é preto, pobre, é azul, amarelo, sei lá a cor que você pode se chegar até Deus, que ele vai te receber, mas ele não vai te deixar da maneira como ele está, ele vai te transformar, para que você seja uma pessoa transformada, para que você aprenda a ouvir e a manter a presença dele na sua vida. O enfraquecimento da família, ou seja, divórcio, a homossexualidade, o lesbianismo, né? A homossexualidade, porque a homossexualidade não é família? Não é família. Porque lá no Jardim do Éden, Deus fez o homem e a mulher para que se multiplicasse sobre a face da terra. Então, lesbianismo não pode se multiplicar. Ah, mas estou adotando filho.
mas não é o filho da tua multiplicação. Não é o filho do teu sangue, naquilo que Deus fez gerar dentro de você, mulheres, né? O fruto de que Deus deu para você, do amor entre você e o teu esposo, não é, né? Então nós vemos esse enfraquecimento da família, violência urbana, aquela violência exagerada, roubo, matar pai e mãe por causa de dinheiro e outras grandes violências que nós vemos, afastamento de uma espiritualidade sadia. Nós vemos que as pessoas, elas não estão tendo mais um interesse de buscar a presença de Deus e de se manter na presença dele. Estão preocupados mais em viver longe de Cristo, sem orar, sem ler a Bíblia, ou seja, ser cristão é careta, ou muitas das vezes pelos escândalos que certos joios, né, que os falsos profetas, falsos cristãos deixam nas igrejas, e aquilo desanima as pessoas. Mas a Bíblia diz que nós não devemos olhar para o ser humano, olhar para Deus, porque o ser humano é falho. Muitas das vezes ele vai lá e dá um errinho por imperfeição, e muitas das vezes uma pessoa que não é cristão, que não aceitou Jesus ainda, que não está lá tendo obediência, orando, lendo a palavra do Senhor. Não significa que você está aí na igreja, não significa que você está sendo crente, mas tem uma direção espiritual, um pastor para te direcionar, né? As pessoas não estão tendo mais esse vigor, quanto para quem está fora da igreja, quanto está dentro da igreja, né? E nós devemos fazer aquilo que está escrito em Apocalipse 3, que nós precisamos voltar ao primeiro amor, lembrar de onde nós caímos, ou seja, o que fez eu afastar do primeiro amor com Deus. O que é o primeiro amor? É eu estar em comunhão com Deus, é eu dialogar com Deus, falar com Deus, estar orando, lendo a Bíblia, procurando obedecer, se esforçar para estar na presença do Senhor, né? Então, o que fez Abraão se afastar dos erros foi a oração, e a oração, ela nos afasta de tudo isso, né? De todos esses males que eu acabei de falar, né? O que faz a pessoa ser salva é a presença de Deus, é a comunhão que Deus tem para com seus filhos, é a intimidade, né, que Deus tem. Então Deus, ele ali naquele momento, né, Abraão se resguardou dos males de Sodoma e Gomorra, justamente pelo fato que ele tinha comunhão com Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós concordamos com aquilo que é certo e desprezamos aquilo que é errado. Se Abraão não tivesse passado por um processo que eu acabei de dizer, que foi o processo de aprendizagem, amadurecimento diante de Deus, Abraão não iria ter aquele amor, aquela paixão de interceder por uma cidade que estava completamente contaminada pelo pecado. E Abraão já tinha esse amor dentro dele. Através dos processos, da experiência que ele teve com Deus, até ele receber o filho da promessa, ele aprendeu a ter amor com o próximo, a interceder por aqueles que ainda não conhecem a Deus, que estão em caminhos errôneos, caminhos que desagradam ao Senhor, né? E Abraão aprendeu a ter esse amor ao ponto de interceder por aquela cidade que iria ser julgada por Deus, que iria ser destruída por Deus por causa do pecado. A Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, nós estamos vivendo no mundo, mas nós não estamos vivendo em meio ao pecado no mundo. Nós não podemos viver, temos que viver debaixo daquilo que o mundo nos oferece, daquilo que o mundo vive, debaixo daquilo que o mundo vive: prostituições, adultérios, porfias, blasfêmias, glutonarias, feitiçarias, né? Inimizades, violências, morte, homicídio, várias outras coisas, a sensualidade exagerada, bebidas, pessoas que amanhecem nas bebidas, né? Que são alcoólatras, são pessoas que estão precisando do amor de Jesus. E Abraão, quando ele orou para aquela cidade cheio de pecado, ele se encheu de amor, porque ele entendeu que aquela cidade precisava de Jesus. E ele interrogou a Deus, mas naquele momento, naquela cidade, ninguém deu ouvido à voz do Senhor, e Deus, ele salvou somente a família de Abraão. A partir do momento que nós desobedecemos à voz de Deus, nós perdemos grande privilégio
de um dia contemplar o grande rosto do Senhor que será naquele grande dia, e perdemos o privilégio de ser pessoas salvas. Nós estamos vivendo no meio do pecado, mas o que faz uma pessoa renunciar o pecado que o mundo nos traz é ter uma vida diante de Deus, uma vida diante do altar do Senhor, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, obedecendo à voz do Senhor. Porque a partir do momento que nós obedecemos à voz do Senhor, nós não temos mais o desejo de fazer as coisas que nós fazíamos antes. Os beberrões, né, as besbedices, as prostituições em todos os sentidos, ou prostituições físicas, ao ponto de ter ali a sensualidade mesmo, né, de realizar ali sensualidade com seu par, noites embaladas, onde a presença de Deus não se manifesta, onde a presença de Deus não é encontrada. Então, que nós podemos ter esse processo diante de Deus, ao ponto de nós chegarmos de ter amor com o próximo, para que outras pessoas também conheçam a verdade, né? A verdade do processo de sermos libertos para alcançar a maior promessa que Deus fez para os teus filhos, que é a salvação. Amém? Hoje, e que você possa ficar com essa oração e aprender com essa palavra, e aprender que a oração, ela é também um processo, né? A oração, ela é um processo, né? A oração é o que nós temos que ter como estilo de vida, é o segredo para uma caminhada vitoriosa, né, que nós estamos vivendo na atualidade, não só nos dias de hoje, mas nos antepassados. Os grandes profetas, os grandes cristãos dos antepassados, que nos dá um grande testemunho, uma grande lição de vida, para que nós continuemos esse estilo de vida, que através da oração nós alcançamos a paciência e a longanimidade, tão necessária em tempos difíceis que nós estamos vivendo. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolam a humanidade, né? Abraão, ele teve também, antes de viver numa cidade, ele aprendeu a ter longanimidade e paciência. Também no meio daquele povo tão cruel, tão desobediente à voz do Senhor. No entanto, guiados pelo Espírito Santo, venceremos sempre os desejos carnais, as vontades que o mundo nos oferece. Busquemos em uma vida de constante oração, né? Que nós temos que buscar uma vida e ter uma vida de constante oração na presença do Senhor, de leitura da palavra do Senhor, né? Porque a oração, ela é um complemento da palavra do Senhor. Que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Mas a verdade não é a palavra do Senhor? Também. A palavra também é a palavra do Senhor. Ele é a própria palavra, né? O próprio pão vivo que desceu do céu. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nós só chegamos ao Pai debaixo de uma vida de oração, leitura da palavra e obediência, que passaremos por um processo para chegar até a Cristo. Amém? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, deixa seu joinha, ative o sininho para receber as notificações. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Que você venha estar aprendendo a cada dia mais com a palavra de Deus. Muito obrigada, um beijo no seu coração e até a próxima.